Esse vídeo é um dos vídeos que eu tô querendo gravar há mais tempo, de quase todos os tempos da vida. Bom, pra quem acompanha a gente lá nos stories, vocês viram que a gente trocou uma ideia enorme sobre esse assunto e hoje eu tomei coragem pra vir falar sobre isso com vocês. Pra quem é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Eu acho que tá dando pra ver na minha cara o quanto eu tô feliz de vir conversar com vocês sobre isso. Hoje, obviamente, o assunto é um pouco mais sério do que o que as... Eita, que eu tô gaga! Hoje, obviamente, o assunto é um pouco mais sério do que normalmente a gente trata por aqui, mas eu prometo que vou tentar tratar ele com a maior leveza possível, como a gente sempre faz, não é mesmo? Então hoje eu vou dividir com vocês como que eu me descobri uma mulher feminista e como é que foi esse processo pra mim. Não foi um processo fácil, não foi um processo do dia pra noite, foi um processo um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo foi um processo extremamente libertador. Pra vocês entenderem como que funcionava todo o meu processo de pensamento com relação ao feminismo antes de eu me considerar uma mulher feminista, vocês precisam entender um pouquinho como é que foi a minha criação, da onde eu vim, como é que foi a minha história, como é que eu fui criada. E sim, eu vou falar do meu pai e da minha mãe. Ai, não era pra chorar nesse vídeo. Eu falo do meu pai e da minha mãe, não dá vontade de chorar. Quem já acompanha aqui o canal há um tempinho, a maioria das pessoas aqui já conhecem meus pais, já conhecem meu irmão. E como vocês mesmo dizem em todas as mensagens que eu recebo sobre a minha família, vocês todos sempre comentam como minha família é uma família maravilhosa. E eu tenho muita sorte de ter a família que eu tenho. Eu tenho a sorte de ter sido criada numa família que o machismo só foi aparente naquelas coisas que estão mais enraizadas na gente, em mim, em você, em todos nós. Eu não tive uma criação que eu era menos capaz que o meu irmão pra fazer alguma coisa. Que eu era inferior por ser mulher e o meu irmão superior por ser homem. Isso nunca existiu dentro da minha casa. Meus pais nunca colocaram pra mim uma incapacidade em mim que existia só pelo fato de eu ser mulher. Pelo contrário, meus pais me convenceram de que eu era capaz de fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer. E eu acho que desde os primórdios de tudo, meus pais são os meus maiores fãs, os meus maiores incentivadores. E quem acompanha a gente aqui nas lives e em tudo, vocês sabem que eles estão sempre presentes, eles estão sempre aqui. E eu tenho certeza que eles vão ser um dos primeiros a assistir esse vídeo. Com relação à minha criação, com relação ao que eu vivi dentro da minha casa, o machismo ele existia em coisas que eu acredito que elas são aquelas coisas menos traumáticas, aquelas coisas que vão deixar menos cicatrizes, sabe? E são coisas que eu acredito que eu tenho até hoje, são aqueles pensamentos automáticos e naturais que vêm até hoje. E é por isso que eu não julgo e não critico nenhuma dessas partes machistas que existiu na minha criação. Porque ela vem de um contexto que eles viviam esse contexto, que a gente vivia esse contexto. E eu acredito que tudo que meus pais podiam fazer pra me tornar um ser humano, não uma mulher, um ser humano capaz e que acredita no meu potencial e em tudo que eu posso fazer, eles fizeram. Então, o que acontece? Pra mim, e isso é uma coisa que me dá até um pouco de vergonha de falar, tem muita coisa que antes de entender o que era o feminismo e antes de me considerar uma mulher feminista, eu considerava frescura. Por que eu tô dividindo isso com vocês de uma maneira tão aberta? Porque eu tenho certeza que milhares de meninas e mulheres aí do outro lado têm o mesmo pensamento que eu tinha uns anos atrás. E há uns anos que eu quero dizer, tipo, 2 anos atrás. Tirando a minha criação dentro de casa, é óbvio que na escola, na faculdade e na vida, nos meus primeiros trabalhos, eu sofri milhares de formas de assédio, como todas vocês já sofreram. Mas o que acontece? Na minha cabeça, isso era uma coisa tão normal, tão, tipo, não questionável, que eu não considerava isso um assédio e eu não considerava isso machismo. E como eu não identificava esses tipos de assédio que eu vivia como um assédio, essas coisas me incomodavam menos do que elas deveriam. Elas me incomodavam porque eu sempre fui do tipo de pessoa, assim, meio rebeldezinha nessas coisas, do tipo de questionar e de bater de frente, de bater boca, de discutir. E aí o que acontece? Me mudei pra Londres, no meu primeiro ano aqui, aconteceu aquele episódio com uma menina que foi estuprada por 33 caras. Eu não me lembro em que lugar do Brasil. Aquela história mexeu muito comigo. Aquela história, eu acho que, pra mim, infelizmente, a situação que essa menina viveu na minha vida foi um divisor de águas. Porque foi ali que eu entendi a importância da gente falar sobre o feminismo. E logo depois que isso aconteceu, a Jut fez um vídeo que chama Vamos Fazer um Escândalo. Quando ela fez esse vídeo, ela até já se retratou com relação a esse
esse vídeo que ela sabe que pra muitas mulheres é impossível fazer esse escândalo. Eu vi esse vídeo, eu fiquei muito chocada, foi uma semana muito estranha pra mim, eu fiquei meio anestesiada, assim. E aí onde foi que me deu um estalo? Foi um dia que eu tenho um grupo de meninas no WhatsApp que a gente fez faculdade juntas, nós somos em 7 meninas, e uma das meninas mandou uma mensagem perguntando assim, gente, vocês viram esse vídeo da Jutjut, do Vamos Fazer um Escândalo? Vocês já sofreram algum tipo de assédio? E aí quando ela fez aquela pergunta, eu comecei a pensar nisso, que era uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar de uma maneira tão ativa, de uma maneira tão, tipo, reflexiva mesmo. E aí o que aconteceu foi que todas as meninas do grupo, sem exceção, começaram a compartilhar histórias que já sofreram algum tipo de assédio. E aí eu comecei a perceber que eu não só tinha vivido milhares de situações de assédio, como naquele momento da minha vida eu tinha passado por várias situações de assédio no trabalho que eu tinha começado aqui em Londres como garçonete. E aí eu compartilhei as histórias com as meninas, e o que aconteceu quando a gente compartilhou essas histórias foi que eu vi que, assim, meninas que são tão perto do meu cotidiano, do meu dia a dia, e a minha vida mesmo é repleta de histórias de assédio em diferentes níveis. E aquele dia que eu tive aquela conversa com elas, inclusive acho que nenhuma delas sabe disso, desmoronei naquele dia. Eu passei algumas semanas chorando quase que todos os dias, porque caiu a minha ficha do que eu tava aceitando e o que eu não podia mais aceitar. E caiu a minha ficha como é injusto a gente ter que passar por tudo isso e ainda assim se sentir culpada, se sentir responsável por essas situações que a gente vive. E não só a gente se sentir culpada, mas os outros também apontarem a gente como culpada por essas situações. E foi uma semana muito difícil. Eu tenho a sorte de poder dividir todos esses meus sentimentos com o Pablo. Eu tenho a sorte dele entender não, né? Porque nunca vai entender, mas dele ter empatia e ele conseguir ter solidariedade com esse tipo de sentimento que eu tive. Em nenhum momento ele diminuiu o que eu tava sentindo, ele me acolheu. Isso foi muito importante pra esse processo. E existe um negócio que eu não sei o nome técnico pra isso, eu sei que existe, a galera aí do ramo de psicologia e afins, se souber o nome disso, por favor, deixa aqui nos comentários. Existe uma parada que acontece que você... Como é que eu posso explicar isso? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil, tipo, por mais que na época que eu vivi todos esses assédios, eu não associei todos esses acontecimentos com assédio, hoje, eu sabendo que tudo que eu vivi foi assédio, eu passo a sofrer, eu passo a sentir tudo que eu não senti quando aquilo aconteceu. Então é uma coisa meio, tipo, de você olhar pro passado e você identificar que aquilo foi uma parada que não faz sentido pra você e você sofrer por... É o contrário de sofrer por antecipação, sofrer depois. Acho que vocês conseguiram entender. Isso tem um nome pra isso, isso existe. Isso existe não só com esse tipo de assédio, isso existe muito forte com bullying, com gordofobia, com racismo, com todas essas coisas. Então, comigo aconteceu isso. Eu consegui enxergar que eu tinha vivido muitas situações de assédio e tudo que eu deveria sentir e sofrer, eu não gosto de usar essa palavra sofrer, mas foi naquele momento que eu botei pra fora um acúmulo de sentimentos com relação a ter sofrido milhares de tipos de assédio. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio no sentido de ter sido estuprada, nunca vivi nada disso. Eu sofri assédios, talvez, que a gente pode botar numa categoria leve, mas eu não acho que essa categoria exista, mas tudo bem. E aí o que aconteceu, né? Eu passei essa semana que foram semanas extremamente difíceis pra mim. Sabe quando você começa a levar a vida meio, tipo, no automático, porque tem uma coisa tão forte acontecendo dentro de você, que tudo que tá acontecendo em volta parece que não faz mais sentido enquanto você não resolver isso. E naquele momento, eu entendi a importância do feminismo, e eu entendi o que o feminismo significa. Porque até então, eu sempre me intitulava como, ai, eu não sou feminista, eu não acredito nessas coisas, ai, é muito radical, ai, é muito radicalismo. Porque na minha cabeça, como na cabeça de muita gente que deve estar vendo esse vídeo, o feminismo é a gente colocar as mulheres acima dos homens. E não tem nada a ver com isso. O feminismo, a gente só quer a igualdade de todo mundo. A gente quer a igualdade de gêneros, aqui a gente quer a igualdade de homens, mulheres e de todas as pessoas.
E quando isso ficou muito claro pra mim, que pra mim é um conceito muito simples, que tipo, não tem por que a gente ficar discutindo muito do que é o feminismo, porque o feminismo é simplesmente isso. Se você acredita que mulheres e homens têm direito a ter salários iguais, poder sair na rua sem ter medo, a poder expor o seu corpo de uma maneira igualitária, se você acredita em todas essas coisas, que homens e mulheres têm direitos iguais a todas essas coisas, parabéns, você é uma pessoa feminista e você nem sabia. O feminismo é pura e simplesmente isso. Só que óbvio que, da maneira como a gente vive hoje, é muito difícil a gente colocar o feminismo dessa maneira muito simples. A gente precisa expor as coisas que acontecem com a gente para que todo mundo entenda o porquê isso é tão importante. Porque ainda não tá claro para todo mundo por que a gente precisa continuar falando disso até que as coisas melhorem. Que vídeo longo. Então essa foi a minha história, essa foi a maneira como eu me descobri uma mulher feminista. Desde então, eu estudo um pouco mais sobre esse assunto. Eu não me considero uma sumidade, uma pessoa que entende tudo, porque eu acho que é impossível a gente saber tudo disso. E uma coisa que eu queria deixar muito claro com esse vídeo e com essa série de vídeos que a gente vai fazer a partir de agora. Pode ser que eu cometa algum equívoco com alguma coisa que eu vou falar. Então se tiver qualquer coisa que eu fale durante essa série de vídeos e eu te ofenda de alguma maneira, por favor, me corrija aqui nos comentários, mas dessa maneira aqui, de uma maneira amigável, de uma maneira com empatia, de uma maneira que você entenda da onde eu vim e talvez por que eu tô trazendo essas coisas dessa maneira, porque essa é a minha realidade, essa é a minha experiência, isso tudo que eu tô falando aqui não é uma verdade. Eu tô compartilhando as minhas experiências porque talvez as minhas experiências façam sentido pra você, pode ser que te dê uma luz que você não tinha pensado nas coisas por esse ponto de vista. Eu só quero ajudar e trazer essa reflexão. Muitos de vocês aí já entenderam que tudo que eu trago pra cá eu trago com muito amor, eu trago muito de peito aberto, e a maioria de vocês já sabem como me corrigir com muito amor, e isso pra mim é muito importante, porque eu acho que a gente tá aqui pra continuar fazendo essa troca, pra continuar esse crescimento, essa evolução. Deixa aqui nos comentários se você teve um processo parecido com o meu, se o seu processo foi completamente diferente. E é isso, gente! Foi um vídeo difícil, mas um vídeo também muito libertador. Obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.